Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, nesta palavra encontramos uma das mais profundas verdades espirituais que o apóstolo Paulo nos deixou. Ele nos chama a uma vida de transformação, a uma caminhada que não se limita ao que os olhos veem ou ao que o mundo dita, mas que se alicerça naquilo que Deus deseja para cada um de nós. O versículo nos apresenta dois caminhos: conformar-se ao mundo ou renovar a mente em Deus. E aqui está o ponto central da nossa fé, a escolha de quem realmente seguimos e a quem pertencemos. Conformar-se ao mundo é muitas vezes a opção mais fácil. É andar pelo caminho largo, como Jesus disse, onde muitos seguem sem questionar, aceitando os padrões que a sociedade impõe, aceitando pecados como se fossem naturais, justificando erros com frases prontas como "todo mundo faz" ou "é normal". Mas, meus irmãos, nós não fomos chamados para viver na normalidade do pecado, e sim na santidade do Senhor. Ser conformado ao mundo é permitir que a nossa identidade seja moldada pelas vontades humanas. É aceitar que o barulho do mundo fale mais alto do que a voz de Deus. Mas Paulo nos convoca a algo muito maior: a transformação pela renovação da mente. Essa transformação não é superficial, não é apenas mudar de aparência ou hábitos externos. Ela começa dentro, no mais profundo do coração e da mente. É permitir que o Espírito Santo opere em nós uma verdadeira mudança de pensamento, para que não sejamos apenas religiosos de palavras, mas filhos que vivem de acordo com a verdade. Renovar a mente é escolher enxergar o mundo sob a perspectiva de Deus. É olhar para as dificuldades e não apenas ver problemas, mas oportunidades para testemunhar a glória do Senhor. É olhar para os sonhos e entender que, se forem guiados por Ele, se tornam propósitos. É olhar para o próximo e não enxergar inimigos ou competidores, mas irmãos que também precisam da graça de Deus. Essa renovação não acontece de um dia para o outro. Ela exige entrega, oração, leitura da palavra e uma constante vigilância, porque o mundo, meus amados, não deixa de nos pressionar. Todos os dias somos bombardeados por ideologias, tentações, distrações e propostas que tentam nos afastar da santidade. E é nesse campo de batalha que a mente se torna o alvo principal. Se o inimigo consegue controlar os nossos pensamentos, ele consegue controlar nossas ações. Por isso, Paulo insiste: renovem suas mentes, não se conformem. E quando renovamos a mente, o resultado é maravilhoso. Experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa viver em um nível mais elevado, onde não dependemos do aplauso humano, mas da aprovação do Pai. Onde as circunstâncias externas não determinam a nossa paz, porque sabemos que estamos no centro da vontade dEle. A vontade de Deus é boa, porque nunca nos leva para caminhos de destruição, mas sempre para o que edifica. É agradável, porque traz paz à nossa alma, mesmo em meio às tempestades. E é perfeita, porque mesmo quando não entendemos os caminhos, o Senhor está trabalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Quantas vezes, irmãos, nós insistimos em seguir a nossa própria vontade apenas para descobrir que ela nos leva ao cansaço, ao vazio e à dor? Quantas vezes acreditamos que sabíamos o que era melhor para nós, mas ao final percebemos que era apenas ilusão? Mas quando escolhemos a vontade de Deus, encontramos descanso. Ainda que o processo seja difícil, ainda que o caminho exija renúncia, ao final colhemos frutos de vida eterna. Essa palavra é um convite para a reflexão. Em que área da sua vida você tem se conformado com o mundo?
Talvez nos pensamentos, alimentando ideias de derrota ou impureza. Talvez nos relacionamentos, aceitando padrões que não glorificam a Deus. Talvez nos sonhos, buscando apenas sucesso material e esquecendo-se do propósito eterno. Mas hoje o Senhor nos chama para uma nova postura, a transformação. E essa transformação começa no secreto, quando dobramos nossos joelhos em oração, quando abrimos a palavra e pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, quando decidimos que não vamos mais deixar que as vozes do mundo sejam mais fortes que a voz de Deus. Meus irmãos, viver em conformidade com o mundo pode até parecer confortável, mas viver em conformidade com Deus é viver em plenitude. E essa plenitude só é alcançada quando nos rendemos totalmente, permitindo que Ele renove a nossa mente a cada dia. Que hoje possamos escolher não sermos moldados por este mundo, mas sermos moldados pelo Espírito. Que nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas escolhas reflitam a vontade do Pai. E que, ao experimentar essa transformação, possamos ser luz em meio às trevas, testemunhando que é possível viver uma vida diferente, não pela nossa força, mas pela graça daquele que nos chamou. Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao meditarmos novamente neste versículo tão profundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos levados a refletir ainda mais sobre a grande batalha espiritual que travamos todos os dias em nossa mente. Na primeira parte desta reflexão, compreendemos que Paulo nos chama a viver uma vida que não se encaixa nos padrões passageiros do mundo. Agora, precisamos ir mais fundo. Precisamos entender que este chamado não é apenas para uma mudança exterior, mas para uma transformação que acontece dentro de nós, no mais íntimo do coração, que atinge a nossa forma de pensar, sentir e agir. Porque, meus irmãos, o inimigo sabe que a mente é o campo de batalha mais estratégico. Se ele consegue influenciar seus pensamentos, ele controla suas decisões. E se controla suas decisões, ele governa sua vida. Por isso, a palavra de Deus nos orienta a sermos transformados pela renovação da mente. Não basta mudar comportamentos exteriores. É necessário que o Espírito Santo opere dentro de nós, arrancando raízes de engano, mentiras que o mundo plantou e pensamentos que não vêm de Deus. E aqui eu lhes pergunto, quantos de nós ainda carregam marcas do passado, palavras duras que nos feriram, memórias que ainda nos aprisionam, ideias que o mundo nos convenceu serem verdades? Quantas vezes acreditamos que não somos capazes, que não somos amados, que não temos valor? Mas quando a mente é renovada, essas mentiras caem por terra, porque o Espírito nos lembra que fomos feitos à imagem de Deus, que somos amados com amor eterno e que fomos comprados por alto preço, o sangue do Cordeiro. Essa renovação não acontece de uma vez só, mas é um processo diário. É como o maná que descia do céu para Israel, precisava ser buscado todos os dias. Assim também a nossa mente precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus. Se você passa mais tempo ouvindo as vozes do mundo do que a voz do Senhor, a mente não será transformada. Mas se você busca em oração, medita nas Escrituras e se rende à presença do Espírito, sua mente se torna cada vez mais semelhante à de Cristo. E quando isso acontece, quando o Espírito molda seus pensamentos, você passa a discernir melhor a vontade de Deus. Veja o que Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que há um nível de experiência espiritual que só é alcançado por aqueles que permitem que sua mente seja transformada. Muitos perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a resposta está aqui. Primeiro, seja transformado.
Primeiro, permita que sua mente seja renovada. Então, naturalmente, você começará a discernir, a compreender e até a sentir no coração aquilo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, isso exige coragem, porque não se conformar com o mundo significa muitas vezes ser rejeitado pelo mundo. Significa dizer não onde todos dizem sim. Significa escolher o caminho estreito, enquanto a maioria escolhe o caminho largo. Mas lembre-se, o caminho largo leva à perdição e o caminho estreito conduz à vida eterna. Não busque agradar o mundo, busque agradar a Deus. E saiba que essa transformação gera frutos. Uma mente renovada transforma também o coração. E um coração transformado gera atitudes que glorificam o Senhor. Você começa a amar de verdade, a perdoar de verdade, a servir sem esperar nada em troca. Você se torna luz em meio às trevas, testemunho vivo de que Cristo habita em você. Portanto, irmãos, não desistam desse processo. Permitam que o Espírito Santo trabalhe todos os dias em seus pensamentos. Guardem sua mente como quem guarda um tesouro. Rejeitem aquilo que contamina, rejeitem as mentiras que o inimigo sussurra e encham-se da verdade que liberta, porque somente assim experimentarão a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Que hoje possamos clamar ao Senhor: transforma minha mente, Senhor. Tira de mim todo pensamento que não vem de ti e enche-me com a tua verdade. Que eu não me conforme com este mundo, mas que eu viva como prova viva do teu poder transformador. Amém.